Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos aí no fim de uma semana, até aqui para o mercado mais tranquila, mas muito movimentada no geral, né? Fora e dentro aqui do nosso assunto. Então hoje a gente vai falar de alguns assuntos também que ficaram durante a semana. Vamos falar do PIB, que acabou saindo, a gente não teve tempo de comentar, então vou retomar esse assunto com vocês. A gente vai falar tintim por tintim do PIB e que alertas que ele começa a acender. Então isso é importante da gente entender, vem muito em linha com o que a gente já tinha falado da produção industrial, mas no PIB a gente consegue ver inclusive como é que a demanda está patinando e vamos destrinchar essa ótica da demanda. Além disso, a gente vai falar dele porque não tem como, né? A gente tenta fugir, mas ele sempre fala alguma coisa para virar assunto, então vamos falar de laranjão de topete. Hoje vamos falar de Donald Trump e a aproximação do Brasil com a China na esteira. Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, vocês vão ver. Mas não vamos perder tempo, porque hoje o programa está corrido, os assuntos são densos e eu pretendo terminar a semana cumprindo todas as minhas promessas antes do quê? De eu sair de férias, porque semana que vem estarei de férias de mercado e investimentos. Vocês vão estar em mais que excelente companhia, não vou dar spoiler por enquanto, mas eu estarei descansando depois de um fim de semana também que vai ser corrido na minha vida. Mas vocês não têm interesse em saber disso, então vamos saber do que interessa. Vamos falar da agenda para ver o que já aconteceu, o que ainda tem para acontecer. Vamos passar aí pelos principais assuntos do dia. Então hoje, 3 horas da manhã, já saíram as encomendas à indústria de julho. Então lá na Alemanha já conhecemos as encomendas à indústria. Às 3 horas da tarde, não, né? Pelo amor de Deus, às 3 da manhã também no Reino Unido saíram as vendas no varejo do mês de julho e ainda lá na Europa, na zona do euro, a gente teve a divulgação do PIB da zona do euro do segundo trimestre, medição final. Às 9h30, o dado mais aguardado da semana e diria mais aguardado de hoje também, né? O payroll, relatório de empregos dos Estados Unidos, que sai ali com os dados mais completos dos Estados Unidos. Então a criação de vagas, ela já vinha apontando para uma desaceleração do mercado de trabalho por lá. E o payroll estava todo mundo aguardando, porque nele não só sai o relatório mensal de empregos, mas também sai a taxa de desemprego e o salário médio por hora, um detalhamento um pouco maior do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então tá todo mundo esperando e estava todo mundo olhando aí para o payroll para saber se ele ia confirmar ou não a desaceleração do mercado de trabalho que o relatório JOLTS e o ADP, que mostram criação de vagas, mostram ali a ocupação também das vagas, criação de vagas no setor privado, como é que está essa evolução das vagas do mercado de trabalho dos Estados Unidos, se ia se confirmar essa desaceleração que já apareceu nos dois. E caso confirmada, isso teria impacto na política monetária dos Estados Unidos. Então pode ser que por lá tenha corte de juros já em setembro. Inclusive, eu até já tinha comentado que na agenda ontem estava o presidente do Fed, o John Williams, né, que ele ia falar em um evento ontem, e ele falou bastante sobre isso. Falou sobre o desaquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que está voltando ali para os patamares aí próximos do período depois da pandemia. Então ele fez algumas comparações de mercado de trabalho, então que está tendo na verdade, período anterior, né? Ele está tendo essa comparação para ver essa desaceleração, em que ritmo que está. E isso trouxe uma expectativa de cortes já em setembro nos juros por lá. Se a gente tiver corte de juros por lá, começa uma pressão para cortes nos juros aqui, só que também vai ter aquele aumento da diferença entre os juros, que acaba atraindo dinheiro para mercados de mais risco, nos mercados emergentes, e para ganhar com a nossa taxa de juros, que vamos combinar, é altíssima e vai atrair investimento, a capital, na verdade, investimento não, vai atrair recurso especulativo. Às 11 horas, agora saiu a produção de vendas de veículos de agosto, e 14 horas nos Estados Unidos tem poços e plataformas de petróleo em operação. Outro dado que a gente sempre fala aqui que mexeu com o mercado ontem, vou dar um spoiler aqui, hoje estou de bom humor, porque na semana que vem dormirei até um pouco mais tarde. A gente teve aí
uma notícia, né? Ontem o preço do petróleo balançou bastante, caiu bastante, e isso acabou afetando inclusive a nossa bolsa, mas não com o peso suficiente para levar ela para o terreno negativo. Então eu já vou entrar eu vou pegar uma coisa na esteira da outra aqui e já vou entrar no fechamento de mercado, porque aí eu já explico esse dado que a gente sempre fala na semana, que são os estoques de petróleo. Como é que estão os estoques de petróleo lá nos Estados Unidos? Ontem eles fizeram barulho, porque foi percebido ali um aumento nos estoques de petróleo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se espera que no domingo a reunião do OPEP tenha uma decisão de aumento de produção também. Se vai ter aumento de produção e os Estados Unidos estão formando mais estoques, o que deve acontecer com o preço do petróleo? A expectativa é que ele caia. Diante dessa expectativa de queda do preço do petróleo, isso já aconteceu ontem. Então, ontem a gente teve um dia de recuo, na verdade, nessa manhã a gente já teve um dia de recuo no preço do petróleo. Nem temos um mercado aqui muito tempo aberto, mas a gente já viu o petróleo caindo, coisa que poderia trazer um pessimismo para a nossa bolsa, mas que não se concretizou. Era uma das possibilidades aí que nossa bolsa tivesse um dia mais difícil por conta das commodities. O minério de ferro também caiu lá na China, em Dalian, por conta de uma expectativa também, de uma perspectiva de desaquecimento no mercado chinês e da economia chinesa, mas isso não foi suficiente para levar a nossa bolsa para o terreno positivo, para o terreno negativo, desculpa, nessa manhã não. Tá? A gente continua com a bolsa no positivo, eu ia até colocar aqui para vocês, mas fechou, então não vou mostrar. Mas a gente continua aí com a bolsa no terreno positivo como ontem, então vou colocar aqui na tela o fechamento de ontem, porque a nossa bolsa fechou com alta de 0,81%, teve um dia positivo depois de várias quedas consecutivas, né? Nossa bolsa estava enfrentando realização de ganhos, muita incerteza, o setor bancário estava sofrendo com todas as questões que envolvem a Lei Magnitsky e as sanções possíveis da OFAC aqui em quem não cumprir com a lei. Então isso estava trazendo uma cautela gigantesca para o setor bancário. Mas aqui a gente teve dias de queda e agora também, né, chega em um ponto que as pessoas voltam a comprar os ativos. Então agora a gente vive esse momento da recuperação de alguns ativos, só para vocês terem uma ideia. Ontem, com expectativas de corte de juros lá fora, tudo isso que eu já expliquei para vocês, entrou bastante recurso aqui para buscar as nossas ações. E esses recursos fizeram com que só 13 das 84 ações que são negociadas no Ibovespa caíssem ontem. Todo mundo foi para o positivo quase como uma alta generalizada. E mesmo com dificuldades, né? E alguns obstáculos ali no meio do caminho. A gente conseguiu perpassar esses obstáculos. O dólar acabou caindo 0,10 ontem, R$ 5,44. S&P e Nasdaq também tiveram fôlego, conseguiram se recuperar depois de alguns dias também, ou andando de lado ou mais também para o negativo. Então ontem foi um dia de mais otimismo, de ventos mais positivos aqui na nossa bolsa, justamente por essa expectativa pelo payroll, por um payroll mais fraco e também por esse corte de juros nos Estados Unidos, que deve trazer mais recurso para o mercado de risco. E por isso as bolsas acabam subindo e aí mercados emergentes acabam também tendo um fluxo maior de recursos e sobem também na esteira. Então foi um desencadeamento de fatores que levaram aí a nossa bolsa para o terreno positivo ontem e hoje ela continua no terreno positivo também, mesmo com a queda no preço das commodities, que tem um peso bem grande aqui no nosso Ibovespa. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar do drama queen do momento, porque a gente teve uma fala bastante dramática do presidente Donald Trump ontem, eu até tinha separado aqui para vocês, mas como eu falei, fechou, né? Assim que a gente entra de férias, sextamos com o meu computador fechando tudo aqui. Eu já tinha separado a notícia para vocês, mas agora eu vou ter que catar ela de novo, vou ter que caçar ela aqui. Mas vamos lá que vai ser rapidinho. O que aconteceu ontem, né? Vamos dar um passinho atrás para virar a catraca. O que aconteceu essa semana? Eu tinha falado de um afastamento entre os Estados Unidos e a Índia.
por conta ali das tarifas impostas pelo governo Donald Trump a outro país pertencente também aos BRICS. A gente não pode tirar o BRICS desse contexto, tá? Todo o contexto passa também por isso. Ah, Débora, mas tem o óleo russo. Ah, Débora, mas tem outras coisas. Tem outras coisas também, mas o fio condutor do BRICS é importante nessa história. Donald Trump quer enfraquecer qualquer possibilidade que tenha de diminuir a hegemonia do dólar. Então, a gente passa pelo contexto dos BRICS. E quando ele taxa a Índia em 50%, ele está dando um recado para a Índia, que mesmo com negociações, mesmo ali com todo o alinhamento político e ideológico, isso não era suficiente se não houvesse submissão da Índia em relação aos Estados Unidos. Então, nada disso também é suficiente se os termos e condições de Donald Trump não forem ali atingidos, né, e alcançados os seus objetivos. E você tem, né, esse meio de campo aí com uma indisposição. Aí Donald Trump ataca logo em seguida a China, Brasil e Índia juntos, né? Eu estou fazendo quase uma linha do tempo aqui. Ele volta a atacar os 3 países, falando que colocam tarifas que matam ali os Estados Unidos, né? Fala de uma forma também bastante dramática. Então, nossa drama queen já estava aparecendo por ali. E aí ele não se conteve, virou Paola Bracho, tá fazendo um dramalhão mexicano agora, né? Apesar de também botar tarifa no México. Será que o drama do Donald Trump vai sofrer tarifas? Também vão tarifar o Donald Trump, o drama mexicano sendo importado por Donald Trump lá para os Estados Unidos? Não sabemos, mas talvez tenha tarifa aí de 30% em relação ao dramalhão, porque ele falou uma frase muito dramática que deu origem à nossa thumb. Então, a nossa thumb, não, a nossa tarja aqui embaixo, e thumb também. Por quê? A gente está desejando vida longa e próspera para o Donald Trump? Não, não estamos. A gente está falando alguma coisa aí sobre vida longa e próspera em relação a alguma coisa dos Estados Unidos? Não. Quem falou uma coisa muito parecida com isso foi Donald Trump, e era isso que eu estava querendo resgatar aqui no meu computador, que eu já tinha separado para vocês. Mas se eu não encontrar, eu acho um outro jeito, porque quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Vou achar, tenho certeza. Estou me sentindo a Mônica naquele meme do Atá, mas vamos lá. Ele disse que perdemos a Índia e a Rússia para a China. Mas ele não fala perdemos a Índia e a Rússia para a China. Ele fala, parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria, que tenham um futuro longo e prósperos juntos. Então, assim, parece esse que terminou e não digeriu bem o relacionamento, né? O fim do relacionamento. Ah, vai ser feliz, então vão ter um feliz futuro longo e próspero, vão aí ser felizes juntos, eu não quero saber, perdemos a Índia para a China. Quem diria que taxar a Índia em 50%, depois de negociação, depois de conversas, e a Índia, inclusive, né, que tem, olha aí o Donald Trump, o Spock, vida longa e próspera, quem diria, né, que taxar a Índia em 50%, depois de conversa, com todo alinhamento político e ideológico, não iria afastar a Índia dos Estados Unidos e jogar a Índia no colo da China. Então, Donald Trump está fazendo um dramalhão, mas ele esquece o quê? Que karma is a bitch, né? Porque ele está sofrendo as consequências dos próprios atos. Então, ele taxa a Índia, depois de uma conversa, depois de acordos, inclusive, que estavam sendo tratados, taxa em 50% e acha que vai ficar tudo bem? Que eles vão continuar querendo fazer negócio com os Estados Unidos como antes? Não, e aí perde a Índia para a China, a Índia começa também a se aproximar da China, e ele fala, então vai bem, né? Perdemos a Índia agora, a Índia e a Rússia, ele fala para a China, mas que tenham um futuro, né? Aquela coisa meio drama queen, meio dramalhão de quem não consegue aí superar o ex, né? Mas ele já vinha atacando os 3 países, inclusive o Brasil, né? Então aí 4 países recorrentemente. A Rússia é que ele menos ataca, né? Apesar de ter ali toda essa questão de quem compra óleo russo com desconto, então eu vou taxar porque está tendo um benefício financeiro e não está cumprindo com as sanções internacionais. Tá, e chega a falar de financiamento de guerra, e eu tenho uma coisa muito interessante, né, para a gente pensar.
Os Estados Unidos fazem vista grossa para um monte de guerras que acontecem, mas quando começa a mexer no interesse deles de alguma forma, aí sim eles começam a pensar naquilo de uma outra ótica, né? Ah, olá, não pode, né? Tá financiando. Enfim, quando interessa, faz vistas grossas. Quando começa a mexer com os próprios interesses, aí o negócio fica feio, aí precisa botar tarifa. Então, é também muito conveniente esse posicionamento dos Estados Unidos e de Donald Trump aqui. Então, ele coloca taxas de 50% na Índia sob esse pretexto, mas a gente sabe que tem uma série de outras coisas que eu já expliquei aqui para vocês, como, por exemplo, questões de compras, de balança comercial, inclusive, entre Estados Unidos e Índia. A Índia exporta muito para os Estados Unidos, importa pouco dos Estados Unidos e dificulta essa importação. Tem a questão dos BRICS, que a gente não pode deixar de lado, como eu falei, passa por esse assunto, passa por esse contexto, é um cenário importante na geopolítica também mundial, então também não podemos deixar isso de lado. E, além de tudo, tem ainda, né, uma questão política que não foi suficiente. Eu acho que isso que é o mais interessante, né? Você pode ter o alinhamento político, mas isso nunca vai ser suficiente se os interesses econômicos falarem mais alto, né? E aí, no caso da Índia, os interesses econômicos dela falaram mais alto de comprar um petróleo mais barato para ela, e os interesses dos Estados Unidos também falaram mais alto. Então, o político ali fica também no meio de campo, né? Fica ali meio de segundo plano. Ah, tem o alinhamento, mas se os interesses econômicos e geopolíticos ou da hegemonia do dólar, de proteção da hegemonia do dólar, falarem mais alto, aí tanto faz o resto, né? É quase assim, se a gente fosse pegar aquele slogan horroroso que a gente tinha aqui no Brasil, seria quase que interesse acima de tudo e poder acima de todos, ou vice-versa, poder acima de todos, interesse acima de tudo. Enfim, né, mais ou menos esse lema que a gente tem aqui, porque os interesses falam muito mais alto do que qualquer outro alinhamento que possa acontecer. E se os interesses não se alinharem e não tiver submissão, todo o resto vai por água abaixo. Agora, falando também nesse assunto, já que a gente está falando de BRICS, já que a gente está falando de Índia, de comércio de Índia com os Estados Unidos, vamos falar de outros países aí também do bloco, porque a China está destinando dinheiro aqui para o Brasil, é o dragão de bilhões. Os investimentos da China no Brasil mais que dobraram em 2024 e o país se tornou o terceiro maior destino de investimentos da China. Só que aqui eu vou ter que ser um pouco chata, vou ter que jogar um pouco de areia nas expectativas, vou ter que jogar um pouco de água no chope. Por quê? Quando a gente olha esses investimentos, eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa pensar de forma até mais crítica em relação a isso. Que tipo de investimento está vindo aqui para o Brasil? Esse é um ponto. E se a gente vai conseguir desenvolver nossa própria tecnologia com esses investimentos? E será que esses investimentos geram emprego de qualidade? Será que esses investimentos eles vêm, né, para fomentar realmente a nossa indústria de alguma forma, a nossa tecnologia de alguma forma, ou eles só estão usando a gente aqui também para destino, para usar mão de obra, para usar recurso, para usar... Enfim, né, a gente sabe que também existem dois lados que vão tentar ganhar com a coisa. Mas o que a gente precisa pensar é na nossa estratégia interna, na nossa estratégia econômica com isso. Então, a China vai trazer os investimentos para cá. Primeiro, que investimentos são esses? É claro, tem os carros elétricos que vieram para cá, que trouxeram as suas plantas para cá, inclusive agora mais recentemente, tem uma nova empresa, né, de carros elétricos vindo para o Brasil fabricar os carros aqui, então isso gera emprego, e aí sim gera emprego, né, apesar de toda a tecnologia, alguns empregos de mais qualidade. Mas quando a gente olha outros investimentos que vieram da China para cá, a gente tem fast food, a gente tem aplicativo de delivery que vem muito para concorrer aí com o iFood. Aí a gente poderia pensar, Débora, mas vai quebrar o monopólio do iFood. Vai quebrar o monopólio do iFood, mas para quem está lá na ponta? Para quem trabalha, não estou falando para quem trabalha no iFood, para os motoristas de aplicativo que fazem as entregas, então para os motoboys ou para os outros motoristas que trabalham ali. Vai ter alguma melhora a quebra do monopólio ou só vão explorar essa mão de obra barata aqui também e tentar ganhar mercado aqui no Brasil de alguma forma? Então é isso que eu quero, né, chamar a atenção.
Fast food de sorvete eu não vou nem comentar, né? Porque, para quem não sabe, essa rede de fast foods aí chinesa, ela cresceu de uma forma brutal e hoje, né, lá na China tem um em cada esquina, assim, pelo menos é o que dizem, que ela cresceu muito rapidamente e se espalhou bastante. Só que a gente está falando de fast food, eu não vou entrar na questão de alimentar da coisa, mas também não é algo que vai gerar valor agregado, né? Não é um produto ali de valor, não é algo que vai trazer, né, alguma tecnologia para o Brasil também. Agora, na parte de carros, na parte mais tecnológica, porque semicondutores e chips, por exemplo, que poderiam ter um papel maior, tem um papel bem pequenininho nesses investimentos. E aí sim seria uma indústria que a gente poderia aproveitar, inclusive aprender a tecnologia. Para quem não sabe, os países asiáticos fizeram isso no passado. O Japão fez isso e foi muito criticado, mas se tornou uma potência dessa forma. Depois a Coreia usou a mesma estratégia e a China também, que é o learn by doing, né? Eles pegam a tecnologia, aprendem, desmontam, começam a fazer aquela tecnologia por conta própria. E aí, né, para quem não sabe, os estigmas, eles foram passando, então aquele estigma de faz igual, copia, mas não faz igual, tenta copiar a tecnologia, desmontando e refazendo dentro do próprio país para aprender aquela tecnologia, começou no Japão. O Japão tinha esse estigma, passou pela Coreia, a Coreia tinha esse estigma, inclusive dos carros muito frágeis e tudo mais, e depois a China também teve esse estigma, e acho que mais recentemente todo mundo lembra, né, que tinha esse estigma de coisa frágil, né, de uma tecnologia copiada, mas que não tinha a mesma qualidade, mas com o aprendizado, os 3 países aprenderam a tecnologia e conseguiram superar aquela tecnologia. Então, o que eu falo aqui do Brasil é isso: a gente vai fazer esse processo? A gente vai aprender alguma coisa com essa tecnologia que está aqui? Ou a gente só vai reproduzir e continuar sem muita autonomia, continuar dependente? Eu acho que esse é um ponto para a gente pensar. Outra coisa é, né, essas empresas, elas vêm aqui para realmente trazer alguma competição para o mercado, como, por exemplo, hoje a gente tem o monopólio ali dos aplicativos de entrega. Vai trazer alguma competição que vai favorecer quem está lá na ponta, ou só vai explorar essas pessoas também, que já são muito exploradas e não tem nenhuma seguridade, normalmente ali são pessoas que trabalham por conta própria? Vai ter alguma mudança nisso? É esse tipo de crítica que eu quero fazer. É muito bom que venha investimento, é muito bom que venham plantas para cá, desde que gerem emprego de qualidade e que a gente consiga aprender alguma coisa com essa tecnologia também. E que venham também indústrias e investimentos que tenham um bom valor agregado, que gerem produtos, não fast food, né? Mas produtos ali que tenham um valor agregado. É bom ter investimento? É bom ter investimento. É bom aumentar a capacidade produtiva aqui? É bom aumentar. Vai gerar emprego? Vai gerar emprego. O que a gente precisa pensar é qualidade desse emprego e como isso vai devolver alguma coisa para o Brasil, né? A grande especulação que se tem em relação a isso é aquela malha ferroviária, né? As ferrovias. Isso já entra em assuntos estratégicos e geopolíticos também. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Isso está em estudo e negociação há anos, porque envolve uma série de questões de infraestrutura e geopolítica, e aí sim que você começa a ter uma discussão um pouco mais aprofundada, porque para abrir casquinha de sorvete aí não precisa de muito estudo de geopolítica mesmo, né? Então é muito mais fácil você atrair esse investimento. Então, por mais que o dragão de bilhões esteja pousando aqui no Brasil, esteja circulando pelo Brasil, a gente precisa ver a qualidade desses bilhões que vêm para cá. Eu vou falar muito rapidinho em relação ao PIB, só para cumprir minha promessa e não sair de férias devendo coisa para vocês, porque a gente teve, né, o PIB no Brasil em 12 meses, a gente ainda está com o 6º maior crescimento do G20, só que tem alguns aspectos do PIB que já estão mostrando sinais de alerta, e é justamente disso que eu quero falar para vocês. A gente ainda assim teve algum crescimento, só que o que a gente está vendo é desaceleração, e desaceleração de alguns pontos importantes. Os juros, eles estão sufocando a nossa atividade econômica, eu já venho falando disso há algum tempo, e agora no PIB isso ficou bem evidente. A gente teve, né, um papel importante já da taxa de juros na desaceleração do PIB, a demanda mostrando fraqueza, e a demanda e a expectativa da demanda são fatores extremamente importantes
aqui, quando a gente fala de assuntos econômicos, a expectativa de demanda, inclusive, é muito importante, porque um país só vai conseguir produzir se acreditar que tem expectativa de demanda, que vai trazer um lucro, inclusive fique acima da taxa de juros. Então, são duas coisas separadas. A taxa de juros, ela pode estar lá embaixo, ela pode estar em 2. A expectativa não é muito alta, né? Bom, tenho que superar 2? Não é tão alto assim. Superar 2 de lucro tá fácil, mas será que tá fácil mesmo se você acreditar que a demanda tá lá no chinelo? Que ela tá lá no pé? Que ela tá lá embaixo? No subsolo ainda? Se você não vê demanda pela frente, você não investe. Porque você vai investir para quê? Para produzir, ficar parado? Então não adianta a taxa de juros na base de comparação estar baixa se você não vê demanda pela frente. Agora, por isso que quando a taxa de juros estava em 2%, a economia não girou. Justamente porque não tinha o fator da demanda ali presente. Agora, a gente tem 2 problemas. Por quê? A gente tem uma taxa de juros alta, então o custo de capital fica muito alto, você precisa lucrar mais do que 15% e todo o custo daquele capital que vai ficar um pouco, inclusive, maior do que 15%, porque entra endividamento, entra um monte de coisas na conta. Então você tem que ter um lucro alto, já tem uma base de comparação bem mais difícil do que 2, certo? E você também precisa olhar a demanda para frente. Então você pode ter uma taxa altíssima, esperar um lucro mais alto, porque você olha para frente e fala, bom, tem demanda ali, vou continuar produzindo, porque apesar da taxa de juros, ainda tem fôlego, ainda tem demanda. O problema é que a gente está com uma taxa alta, então essa base de comparação fica difícil e, além de tudo, se olha para frente e começa a ver um enfraquecimento da demanda e isso, sentimentos já estão mostrando, os índices de gerente de compras já estão mostrando, algumas pesquisas mensais já começaram a mostrar essa fraqueza. Então, a grande questão aqui, né, é que a gente tem junto à taxa de juros alta o enfraquecimento da demanda. E o que está também enfraquecendo essa demanda é a taxa de juros alta. Então, uma coisa parece a porca correndo atrás do rabo ali. E aí você começa a ter o desaceleramento é complicado, hein? A desaceleração da economia como resultado disso. E foi o que apareceu aqui no nosso PIB. Eu vou mostrar só um gráfico para vocês que deixa bem evidente isso. Vamos já pular para o último gráfico, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Já vamos passar para o último para quem está em casa acompanhar. É um que mostra os componentes da demanda. Já que a gente está falando dela, vamos entender como é que a demanda se comportou aqui no nosso país. O consumo das famílias vem desacelerando nos últimos trimestres e era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, do primeiro trimestre de 2024 para o segundo trimestre de 2025, a gente já teve uma desaceleração importante aqui do consumo das famílias. Os investimentos também caíram bastante nesse tri, caíram 2,2%. E a gente também tem os gastos do governo, que acabam também tendo um fator de impulso nos investimentos, acabam tendo um fator de impulso no crescimento, também caíram 0,6% nesse trimestre. Mas aqui a gente tem um alerta importante também, porque o investimento está caindo. Ou seja, a demanda por investimento está caindo. Se você não tem ali, né, o investimento sendo parte do componente dessa demanda, o que é que vai puxar para frente? As famílias podem consumir, mas para frente você não vai ter o investimento acontecendo para que a economia continue crescendo. Então aqui a gente tem um alerta super importante aqui do nosso PIB, de 2,2% de queda, além da queda no ritmo do consumo das famílias. Então isso mostra que a gente ainda pode ter um fôlego nesse trimestre, mas o fôlego vai ficando cada vez mais curto, porque você vai diminuindo o investimento e o consumo das famílias também não suporta, né, essa expectativa de demanda para frente, cada vez o investimento vai encolhendo menos. Investimento encolhendo é projeto que não sai do papel, é contratação que não acontece, é demissão que pode acontecer, é massa salarial lá no final que pode diminuir. Isso vai desaquecer o consumo das famílias e aí menos investimento também. Então a gente precisa entender o papel dos juros em tudo isso e ele é crucial, ele é fundamental, é importantíssimo, porque é ele que está sufocando todas essas pontas. Então a gente precisa rever o quanto antes essa política monetária super restritiva que a gente tem aqui no Brasil, que nada justifica deixar essa taxa de juros real tão alta ali no pódio junto com outros países que estão sofrendo muito mais que o Brasil em questões inflacionárias, por exemplo. Então, eu espero que isso seja revisto logo, que venha a pressão dos Estados Unidos para cá e que realmente
Pressão no sentido da taxa de juros cair lá e cortar aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí que a nossa taxa de juros comece a ser revista o quanto antes, porque essa situação pode se agravar cada vez mais e isso já é resultado da taxa de juros que começou a subir lá no passado, porque o efeito não é imediato, não. Ele vai desacelerando aos poucos, né? Você não puxa o freio de mão e para, mas você começa a ter esse efeito ao longo dos meses. Então é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês. Eu só volto na segunda-feira, dia 15 de setembro, mas o mercado de investimentos vai ficar por aí na semana que vem, nos dias que não tiver julgamento. Então, os dias que tiverem os julgamentos, as sessões de julgamento, vocês vão ter a programação especial, acredito eu. E nos dias que não tiver, vocês vão ter o mercado de investimentos com outras carinhas. Mas eu tenho certeza que o mercado de investimentos vai ficar incrível e eu volto logo, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Mas sentiu saudade? Ficou ali, nossa, queria muito ver o pessoal do ICL. Sabe onde você pode encontrar a gente? No Despertar 2025. Então, quer encontrar com a gente, quer assistir as palestras incríveis que vão ter lá, vai ter a Marina Silva, vai ter a Margarete Menezes, agora o novo anúncio, né, da Daniela Lima também. Então, quer estar com a gente nesse evento de 2 dias, agora no fim de setembro? É só entrar em despertar2025.com.br ou aqui no QR Code que está no cantinho da tela para garantir o seu ingresso e estar com a gente nesse momento que a gente precisa realmente unir forças e estar junto, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, vamos comemorar e também unir essas forças lá no Despertar em setembro. E agora, vocês também estão em mais que excelente companhia, num rolê de sexta, com Roberta Garcia e Guga Noblar. Eu me despeço por aqui, até semana não que vem a outra. Um beijão para vocês e até lá, pessoal. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o Despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025. A revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.